fomos falar com o B. E aí é bem legal, porque essa terapeuta parental que nos acolheu nesse processo, ela falou assim, gente, o erro dos casais é que eles se separam e a criança é a última a saber. Uhum. Ela falou assim, não pode ser assim. Ele foi o primeiro a saber de vocês. Então ele tem que ser o primeiro a saber também dessa decisão. E ela falou assim, e aí o que acontece? Conta por último para a criança, os avós, a rede de apoio quer... as pessoas acham que porque você está separando, você não ama o seu filho. De uma maneira ofuscada, mas é esse o pensamento. Então existe uma sobrecarga de amor, do tipo assim, agora essa criança não tem mais os pais. Então vamos dar amor, vamos dar amor, vamos dar amor. E nisso a criança se afoga em um excesso de superproteção e num excesso que não pode existir, não é saudável, doeu, é difícil. E é isso, né? Não dá pra gente proteger. Ela tem que passar por isso, ela vai passar da melhor maneira possível. Você tá buscando, mas vai doer pras crianças Sim. do mesmo jeito que tá doendo pra vocês. Sim. Mas já tava doendo desde antes. Sim. E aí, sentei com o Dani e falei, Dani, eu acho que é importante o B passar por uma terapia. Então o B começou a passar pela Mesmo terapeuta, pequenininho. sim, sem saber o que ia acontecer. Por quê? Eu Aí e o vocês Dani- falavam... Qual é a justificativa? O que A vocês gente vai falavam brincar com a pra tia ele? Dri. Vamos brincar com a tia Dri? Vamos. Porque imagina, ele não entende ainda o que é terapia, o que não entende. Vamos brincar com a tia Dri? E era brincadeira. Ela ia jogar jogo de tabuleiro, ia fazer brincadeira, e aí ela pegando algumas percepções. Até porque fui dar uma estudada e vi que algumas crianças podem sofrer déficit de atenção, o trauma, né, por essa ilha da família que às vezes se separa é tão grande que isso pode trazer alguns traumas para a criança mesmo, o atraso de aprendizagem, cognitivo. O B tá na primeira infância, né, que é antes dos 7 anos, porque não, eu quero fazer isso da melhor maneira possível. E eu não quero que a separação venha prejudicar ele de alguma maneira. Então nós procuramos ajuda, e aí conversei com a terapeuta. Terapeuta, e aí, tá tudo certo? Tudo certo. Cognitivo do Bernardo tá tudo certo, o Bernardo tá dentro da linha, tudo certinho, tá? Então beleza, qual que é a melhor maneira pra gente tomar essa decisão? Ela falou assim, olha, existem alguns modelos, né? O Bernardo tá pronto pra poder receber essa notícia. Tá. Então Porque- antes foi feito um diagnóstico de como ele estava, Sim. uma avaliação, diagnóstico não, uma avaliação de como o B estava para ver se ele estava bem. Se ele não estivesse bem, vocês trabalhariam o que ele estava precisando trabalhar antes de trazer a notícia do divórcio. Por exemplo, Ká, essa terapeuta passou o seguinte, crianças autistas, eles têm um radar muito aguçado sobre as coisas, então eles conseguem perceber muito maior, só que eles são muito mais sensíveis. Tá. Então o processo precisa ser diferente. Então por isso que eu quis acompanhar o do Bernardo. Afinal, quem é o Bernardo, né? Até agora, aos 6 anos, quem é o Bernardo? E aí ela falou assim, olha, ele tá preparado emocionalmente pra isso. E aí, lembra, ela brincava com ele. Então às vezes ela falava, B, esse aqui é seu. E aí ela ia e tomava dele. Como que ele reage quando ele perde alguma coisa que é dele? Então, assim, foram várias brincadeiras Tá. em que ela já preparou o emocional dele. Olha, eu perdi, mas tá tudo bem. Olha, B, você perdeu essa aqui, mas agora você ganhou essa daqui, que é maior. E ali ela já foi preparando ele nisso. Então, olha, você tá perdendo, porque na cabeça dele é isso, você tá perdendo, mas você vai ganhar algo muito maior. E aí nós fizemos, eu sentei com o Dani, preparamos, foi um tempo de terapia antes de conversar com o B. E De aí nós- vocês dois. Isso. E aí nós já estávamos separados, mas morando na Morando mesma na mesma casa, casa. isso mantendo Então, a mesma rotina. Vocês tomaram a decisão, vamos separar. Separados, cada um vive sua vida, mas dentro da rotina familiar, morando juntos ainda. Exatamente. Mas a decisão já tinha sido tomada e ficado só entre vocês, sem compartilhar com outros familiares ainda. Exato, exato. E aí nós chegamos, conversamos e falou assim, qual que é o melhor modelo de contar para criança? Então a gente foi ver qual que é o canal de aprendizagem do Bernardo até agora, qual que é o maior canal. Então ele é mais sinestésico, ele é mais visual, ele é mais auditivo, né? As crianças, elas são extremamente visuais. E o Bernardo também tem algumas crianças que mudam um pouquinho, né? Mas o B é muito visual. E aí se a gente fala que tá se separando, eles não vão entender. Então o que nós fizemos? Nós pegamos 3 post-its e aí nós escrevemos Dani, Bernardo e Larissa. Aí nós fizemos furinhos nesse post-it e passamos uma linha nele e demos um lacinho. Aí eu e o Dani chamamos o B e falamos, filho, olha só, esse aqui é o Dani, esse aqui é o Bernardo e essa aqui é a Lari. Você sabe quem são essas pessoas? Sei, o papai, a mamãe e o B. Isso, muito bem. Filho, você sabe o que significa essa linha?
Não, olha só, a linha é o que une nós três. E aí nós formamos aqui, ó, uma família que está ligada por essa linha circular. Tá vendo, B? Sim, tô vendo. Então, olha, tudo fica aqui dentro desse círculo e a gente consegue mexer os post-its. Mas agora, filho, essa linha, ela não vai ser mais circular. O B já entende as formas, né? Ah, legal. Ela não vai ser mais circular. E aí a gente desamarra aquela bolinha, né, o círculo, e deixa em uma linha. Então agora, filho, essa linha aqui, ó, é o nosso sentimento de família, entre o papai, a mamãe e você. Essa linha é muito forte. O que tem nessa linha? Tem amor, tem isso, tem carinho, tem brincadeira. O que mais que tem, B? Tem brincadeira, tem doce. Ele fala o que tem nessa linha. Essa linha aqui continua. Então, essa linha sempre vai passar pelo papai, por você e pela mamãe. Mas, filho, você tá vendo que essa linha não é mais circular? Tô vendo. Filho, sabe o que isso significa? Não. Que o papai e a mamãe, agora, nós vamos nos separar. E aí que é importante, né? Você ter uma linguagem que seja clara para a criança, né? Aí ele falou assim, como assim se separar? Eu falei assim, agora a mamãe vai morar em uma casa e o papai vai morar em outra. Então agora, filho, você vai ter duas casas. Mas agora a mamãe mora numa casa, o papai mora em outra. Ele não sabe o que é casamento, né? Mas eles sabem o que é namoro. Eu falei assim, a mamãe não é mais namorada do papai. Aí ele chorou. Você não é mais namorada dele? Não, não somos. Não somos mais namorados. Mas agora, ó, essa linha continua aqui. Ai, e essa linha sempre vai unir nós três. Entendeu, filho? Sim, então ó, daqui a pouco vai chegar outras pessoas nessa linha. Porque eu e o Dani, nós somos muito novos, né, Kai? Então a gente pretende ainda seguir ali. Vai chegar outras pessoas. E aí, como tem os furinhos no post-it, a gente consegue movimentar. Né? Então, de repente, vai chegar outra pessoa. Eu conversei muito com o Dani. Falei, Dani, então, olha, vamos conversar, vamos ser muito sinceros. Né? Conheceu alguém, e aí que tá. Se relacionar com alguém que é separado, né? Eu falo que você tem que amar primeiro o ex da sua atual, porque, querendo ou não, eu vou estar em relação com o Dani para sempre. Né? Então, a pessoa que for me relacionar, ela precisa se relacionar primeiro com o B e segundo com o Dani. Ela precisa ser apaixonada pelo Dani, porque o Dani vai conviver em casa, vai conviver em festinha de aniversário, vai conviver em tudo. Né? Eu falei assim, Dani, tá claro isso pra você também? Que a pessoa que você for escolher pra estar com você, ela vai precisar me amar? Porque a gente tem que amar o ex do nosso atual. Eita, assunto fácil de se resolver, né? Mas é plena verdade isso, Lari. É a plena verdade. Porque se começar um relacionamento de amor e ódio entre a atual do Dani e você, lascou-se. Sua vida vai ficar muito ruim em tudo que envolver o Dani. E tudo que envolve o Dani envolve o B. E aí, B é o seu filho, tipo assim. Aí tá a fórmula mágica pra dar tudo errado também. Porque aí a pessoa se separa, mas continua tendo um problema com aquele relacionamento. E gera um trauma pra criança. Total. Então, o meu trauma eu vou ter que casar e ser ali pra sempre casada, né? Porque esse é o meu trauma, o que a minha mãe fez. Se o B fala, não vou me separar porque é uma tragédia entre os meus pais. Não, pode ser saudável. Perfeito. E aí, assunto de adulto resolve entre adulto. Criança não participa. E quando o B chorou? Cara, na hora que ele ouviu que vocês não são mais namorados. Como é que foi isso pra você, mulher, Larissa, mãe, tudo? Eu falei pra terapeuta, e se eu chorar? Porque a gente ouve que não pode chorar na frente, né? A gente ouve não pode chorar na frente da criança. Ela falou assim, chora. Tem que chorar na frente da criança. Tá. Tem que mostrar pra ele, olha, também tá doendo em mim. E nós vamos passar por isso juntos. Separação não tem precedentes. Cada um é de um jeito. Sim. Então, tá doendo aqui também. Também tá doendo e a gente vai passar por isso juntos. Não faço a menor ideia de como é que vai ser. Você não bancou a fortuna como, filho, aqui com a mamãe, eu dou conta. Não. Eu tô super bem. Não. Quando tava vulnerável, você colocava sua vulnerabilidade ali pra ele também. E aí, no que ele chorou, é claro que mexe com a gente. Nossa, então, foi o momento que eu e o Dani nos emocionamos também. Você contando, também. Eu já tô assim, com o coração apertadinho, porque é uma situação frágil, né, Lari? E você, assim, se separar, por exemplo, da idade da Bela, ela não entende, você não precisa da satisfação. É mais fácil, né? Mas tem que ver como você vai lidar isso
a continuidade, mas o fato em si é muito mais simples. Apesar que não, né? Porque o dia a dia ela vai ver que o papai não tá mais lá e aí... não sei. Aí precisaria da terapeuta pra falar como que lidaria na idade da Bela. Eu não preciso, graças a Deus, espero não precisar. Mas realmente muito... Isso tudo, essas orientações, foi tudo a sua terapeuta que te orientou? Sim, e eu e o Dani estudando muito juntos, né? Tá. Então, a nossa primeira fala era, B, você quer ficar com o papai ou com a mamãe? Porque daí a gente precisa entender sobre guarda. Exato, eu ia te perguntar. A mãe tem aquela questão da proteção e eu falava, não, eu não vou me separar porque o Dani sempre falou que se me separar, ele vai ficar com a guarda. Eu falei, não vai. E aí a gente entra naquela leoa, não vai pegar a criancinha fica com a mãe. E ali, na terapia, eu fui me falando, calma aí, mas é o que é bom pra Larissa ou é o que é bom pro Bernardo? Talvez o que é melhor pra ele seja ficar com o Bernardo, né? E ali nós começamos a conversar, falou assim, não, acho que é saudável que o B fique com a mãe, essa figura materna é muito importante, só que nós temos guarda compartilhada, então, por guarda exemplo, compartilhada. O Dani fica com o B 2 vezes na semana, um final de semana comigo, um final de semana com ele, então, assim, é muito dividido muito igual, assim. E ali, nesse momento de conversar, tudo certinho, claro que a gente se emociona, e aí nós perguntamos, né, filho, olha só, essa aqui agora é a casa da mamãe e tem a casa do papai também. E nisso você já tinha estruturado, organizado toda essa questão de nova casa, porque foi você que saiu da sua casa, o Dani ficou lá. Isso. Então eu mobilei o apartamento na medida que deu também, porque foi o que eu falei, separação não é fácil, não tem jeito perfeito de fazer isso. Mobilei o apartamento do jeito que deu, coloquei ali a estrutura para poder receber uma criança dentro da casa, porque a gente joga uma cobertura no chão e tá tudo certo, né? Coloquei uma estrutura para poder receber o B e nós convidamos o B para ir no apartamento pra gente dar essa notícia para ele. Foi no novo apartamento que você deu a notícia. E ele não entendeu nada ainda pra lá. Você falou, assim, tem uma casa nova. E ali, eu peguei e falei pra ele, agora é a casa da mamãe. E aí, olha só, né, eu e o Dani ia falar pra ele, você prefere ficar com a mamãe ou com o papai? Mas a gente não pode jogar isso pra criança. Criança não decide. Quem decide é pai e mãe. Eu já tinha ouvido sobre isso. Quem decide é pai e mãe. E aí eu falei assim, filho, você quer dormir aqui com a mamãe hoje? É diferente do que você dar uma decisão pra ele escolher entre o papai e a mamãe. Porque a mamãe não vai voltar pra outra casa. A mãe não vai voltar. Quero! Nisso já tinha as roupinhas dele ali. Você já tinha levado as coisinhas dele lá. Então ele já chegou num ambiente novo. Sim. Interessante. E aí, assim, o quarto dele ainda precisava montar, então não tinha brinquedo, não tinha nada. Eu falei, B, esse aqui vai ser o seu quarto. Olha só, tem esses nichos pra colocar livros, a gente precisa trazer os seus brinquedos. Você me ajuda, filho? Ajudo. E aí, assim, o apartamento ainda tá pelado, né? Não tem nada. E aí ele fala, mamãe, mas na casa do papai, isso, aqui não tem. Não tem, B, mas o que a gente pode fazer? E aí a gente vai criando, e eu vou inserindo ele nesse universo. Né? E às vezes eu falo pra ele, eu falo, filho, aqui não tem, mas vai ter, a mamãe tá trabalhando, a mamãe vai conseguir também. Legal. Então, assim, inclui, Cá, e mostrar pra ele, não tá fácil, não tá legal. Né? Então, assim, eu não me separei com uma estrutura financeira que eu pudesse prover igual ou melhor o que ele tinha, não é. Ele tem de tudo, talvez um pouco mais inferior do que ele tinha antes. É um processo difícil e ele precisa ver.